Você já ouviu falar em superempata no convívio com o narcisista? Então fica comigo porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse assunto e vou mostrar quem são, como trabalham, como eles agem e como podemos entender melhor essa dinâmica entre o superempata e o narcisista. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Nos últimos anos, tornou-se muito comum ouvir falar sobre relações entre o narcisista e os chamados superempatas. Embora o termo superempata não seja uma classificação clínica da psicologia, ele é frequentemente utilizado para descrever pessoas que possuem alta capacidade de empatia, pessoas fortes, que têm um forte senso de justiça, pessoas que têm uma compaixão muito grande e que têm o desejo genuíno de ajudar os outros. À primeira vista, essa parece ser um tanto quanto estranho para alguém tão sensível, tão generoso, que essa pessoa seja atraída por uma pessoa narcisista. Porque o narcisista ele escolhe as suas vítimas procurando aquelas mais frágeis. Mas aí vem uma condição em que essa dinâmica acontece com mais frequência do que a gente imagina. O narcisista, vendo aquela empatia toda, ele se sente atraído. Só que ali tem uma armadilha. Nós vamos desenvolver isso ao longo do nosso vídeo. Então, o narcisista, ele costuma buscar pessoas emocionalmente disponíveis, pessoas que ele percebe rapidamente que esse indivíduo, essa vítima, sofre de uma empatia muito grande pelas pessoas. Eu não vou dizer sofre porque na realidade não é um sofrimento, mas para aquela pessoa que é empata, ela tem muita vontade de ajudar os outros. E o narcisista se aproveita disso. E essas pessoas demonstram compreensão, tolerância, essas pessoas demonstram disposição para apoiar os outros. O superempata, ele é um pouco mais evoluído do que o empata. Porque o empata tem tudo isso, mas o superempata, ele tende a enxergar além das atitudes negativas e procura compreender as feridas emocionais que aquelas pessoas têm, que podem existir por trás daquela violência, por trás daquele comportamento difícil. Então, para o superempata, cada pessoa que é problemática, ela tem um motivo. E ela procura saber o motivo para ajudá-lo. Então o problema começa quando a empatia se transforma em tolerância excessiva. Aí fica um pouco difícil, porque o superempata, ele acredita que com amor, com carinho, com paciência, com compreensão, ele conseguirá ajudar até mesmo o narcisista a ter uma vida diferente, ou seja, a mudar o seu comportamento. E ele passa a justificar o comportamento abusivo, a minimizar os sinais de manipulação e a investir cada vez mais energia emocional naquele relacionamento, naquela relação.
Enquanto isso, o narcisista, claro, está muito bem à vontade, ele se beneficia dessa condição ou dessa dinâmica. Quanto mais compreensão recebe, menos responsabilidade ele assume pelos seus próprios atos, pelos seus comportamentos. A relação torna-se desequilibrada e a pessoa passa a viver como se fosse, vamos dizer, a mãezona dele ou o paizão dela. Isso é importante que a gente entenda, porque esse comportamento dentro da relação, ela torna a relação desequilibrada. Um lado doa constantemente todas as coisas, enquanto o outro só recebe e oferece reciprocidade genuína como uma condição de arrogância, de aumento da sua soberba. Então, uma característica interessante do superempata é que ele costuma suportar situações difíceis por longo período. Longo período. Entretanto, existe um limite do superempata. E é aí onde entra essa questão, quando finalmente ele reconhece que a manipulação do narcisista é maior do que o que ele estava prevendo. E ele percebe que os seus esforços não estão surtindo os efeitos que ele desejava, que não está produzindo a mudança necessária naquele indivíduo narcisista. E é nesse momento que surge aquilo que os autores chamam de despertar do superempata. A pessoa, ela deixa de investir sua energia na outra, no narcisista, por exemplo, para tentar salvá-lo, e passa agora a direcionar a sua energia para si mesma, para a sua recuperação emocional. E aí, nesse ponto, ela estabelece limites. E aí ela não é como um empata comum. O superempata, quando ele determina limites, ele não só determina o limite, mas ele também determina as consequências de ultrapassar esses limites. Então, ele direciona todas as coisas com muita consciência. Então, vai questionar o comportamento abusivo e passar a priorizar a sua saúde mental. Nisso, o narcisista já nota que é algo diferente. E para o narcisista, essa mudança pode ser extremamente desconfortável. Ele estava acostumado a ser ou a ter uma fonte constante de suprimento narcisista, de compreensão, de validação. Quando essa fonte deixa de funcionar de uma maneira inesperada, ele começa a usar a sua manipulação para tentar fazer voltar. Ele usa a culpa, ele usa a vitimização, ele usa até explosão de raiva para tentar dissuadir o superempata daquela posição. Só que não vai funcionar com o superempata. Não funciona. E as implicações dessa dinâmica são profundas. Porque o superempata, ele pode sair da relação até emocionalmente esgotado, com autoestima abalada, questionando a sua própria percepção da realidade, que é igual ao empata comum. Só que a rapidez com que ele se recupera dessa confusão, dessa culpa, desse fracasso,
é muito rápida. E não dá tempo o narcisista se recuperar dessa condição. A experiência que ele teve com o narcisista, que o superempata teve com o narcisista, vai gerar um crescimento pessoal significativo para o superempata. Porque ele vai compreender os padrões emocionais, ele vai começar a aprender que a empatia não significa aceitar abuso, ele vai aprender que ajudar alguém não exige sacrificar a sua saúde mental, e ele vai pôr limite nessas condições. Então, quando ele descobre que o amor que ele está dando, ou que ela está dando, como uma superempata, ela está investindo no amor saudável, ela não está tendo a reciprocidade, não está recebendo o respeito e a responsabilidade, ela cai fora na realidade, na tranquilidade. É importante destacar que a empatia, ela continua sendo vamos dizer assim, uma qualidade valiosa. O problema não está em ser compassivo, mas em ignorar os seus próprios limites. O empata, ou a pessoa empática comum, ela muitas vezes ela ignora os seus limites e em prol do bem-estar do outro, do abusador, ela se cala e aceita tudo. Mas o superempata não. Ele começa a analisar. E ela vê que ela tem mais força de resistir ao narcisista do que o narcisista impor a sua vontade nela. Então, a verdadeira força do superempata não está em suportar o sofrimento indefinidamente. Ele aguenta, ou ela aguenta. Só que a sua real condição está na capacidade de ser uma pessoa empática, continuar sendo empática, mas resistir às manipulações do narcisista. E continuar sendo forte e decidida na sua condição. Veja que a empatia de um superempata é muito mais fácil de tratar do que de um empata comum. Porque o empata, a pessoa empática, ela se submete ao controle do narcisista. Já o superempata, ele se deixa controlar com uma visão de melhorar aquele indivíduo. Se ele não melhora, ela passa a olhar para si mesma e deixa ele de lado. E aí ela começa a impor limites. E esses limites que o narcisista não está acostumado, vai provocar nele uma crise, porque ela não vai voltar atrás. Ela não vai deixar de ser empática, ela não vai deixar de ser uma pessoa caridosa, ela não vai deixar de ser uma pessoa atenciosa, mas ela vai olhar primeiro para si e só depois é que olha para o indivíduo narcisista, abusador, manipulador. Então ela vai olhar, isso que você está me pedindo é bom para mim? É bom para você? Ou é só bom para você? Veja, há uma diferença. Ela não procura lhe agradar em detrimento dos seus próprios desejos. Ela age com uma autoridade que o narcisista desconhece, porque ele não está acostumado a lidar com pessoas que peitam a sua autoridade ou as suas manipulações. Então, o narcisista, quando entra num relacionamento com o superempata, ele descobre muito cedo, que aquele alvo não é tão fácil
como ele desejaria. Ele não é tão fácil de manipular. Então ele passa a construir um relacionamento mais equilibrado, mais saudável, mais satisfatório, porque se ele for utilizar as armas que ele tem, e são muitas, o empata, o super empata também conhece as suas armas e são muitas. E vai rebater todas elas e vai fazer com que o narcisista perca aquilo que ele mais gosta, que é o suprimento narcisista. Estou entendendo aqui a condição de ser um super empata? O super empata continua sendo bom, continua sendo empata, continua ajudando as pessoas e querendo o melhor para as pessoas. Só que ele não se deixa mais enganar pelo narcisista. Tá bom? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dê o seu like, se inscreva, comente aqui, dê sua ideia, a sua versão sobre o super empata também. Eu sei que muitos doutores estão assistindo também nossos vídeos. Eu gostaria de ter a opinião deles, né? Porque nós aqui informamos. E quando precisam de ajuda, nós sempre indicamos, procure um profissional da área de saúde, um psicólogo, né? Um psiquiatra, para que você saia da situação de empata sofredor e vítima de um narcisista. Tá bom? Fica com Deus, nós nos veremos no nosso próximo vídeo.